Olá, pessoal! Essa semana a gente vai falar sobre o conjunto dos números racionais, que é o terceiro conjunto, né? A gente já viu dos naturais e dos inteiros. Agora é dos racionais, então vamos lá. Primeiro aqui uma definição, né, de quais elementos que fazem parte desse conjunto. É todo elemento que pode ser escrito em forma de fração, então é basicamente isso. Se pode ser escrito em forma de fração, é um número racional. E aí eu tenho aqui na definição, então é todo P sobre Q, né, fração, em que o numerador, que é o P, pode ser qualquer inteiro, e o denominador, que é esse Q, pode ser qualquer inteiro diferente de zero, né, porque eu não posso ter zero no denominador. Mas aí vem a primeira pergunta. Os números naturais e inteiros que a gente viu até agora, eles são racionais? Bom, eu tenho que ver se eu consigo escrever eles em forma de fração. O 3, por exemplo, que é natural, eu posso escrever ele, a gente sabe, como 3 sobre 1. Então, sim, todo natural também vai ser racional, porque eu posso escrever em forma de fração. E os inteiros, os negativos. Se eu pegar o menos 5, eu tenho a mesma ideia, eu chego em menos 5 sobre 1, né? A mesma coisa, então também é racional. Então, todo natural e todo inteiro também é racional, tá, pessoal? Mas além desses números aí que a gente já trabalhou, eu tenho também os decimais. E aí eu tenho aqui no primeiro caso os decimais finitos, que tem uma quantidade determinada de casas decimais, né? Acaba em algum lugar aí as casas decimais. Então eu tenho aqui o 0,31, por exemplo. Vocês viram em anos anteriores que eu posso escrever o 0,31 como 31 centésimos. Por quê? Porque eu conto a quantidade de casas decimais, então eu tenho duas casas aqui. Eu vou ter 2 zeros no meu denominador. E o numerador é simplesmente eu ignorar a vírgula, né? Eu tenho aqui o número 31, então, 31 centésimos. Mais um decimal finito, 1,2. Então, como eu falei, no denominador eu tenho que contar a quantidade de casas decimais, uma casa decimal, 1 zero. E o numerador, eu ignoro a vírgula, eu tenho o 12. Então, 12 décimos, beleza? Esse é o procedimento para eu transformar decimais finitos em fração. E quando é infinita a quantidade de casas, ou seja, tem esses 3 pontinhos aqui, né? É um decimal infinito. Eu tenho que os decimais infinitos, os únicos que também são racionais, são as dízimas periódicas. Porque tem decimal infinito que não é dízima periódica. Por exemplo, se eu escrevo 2,1347665, tem algum padrão aqui? Não vi nenhum padrão. Então, nesse caso, não é uma dízima periódica, não tem um número que se repete ali após a vírgula, né? Então, nesse caso, esse número não é racional, faz parte de um conjunto que a gente vai ver mais pra frente. Os racionais são só as dízimas periódicas. E como a gente transforma essas dízimas periódicas em fração? Não é o mesmo procedimento que a gente fez aqui para os decimais finitos, é diferente. Vocês também já viram isso, então eu vou falar aqui de forma mais rápida, tá? Quando eu quero transformar uma dízima em fração, eu tenho que verificar, então vamos lá. Primeiro, eu tenho dois casos. Aqui eu tenho só o período após a vírgula, o período é o número que se repete, então eu tenho 15, 15, 15... Nesse outro exemplo, após a vírgula, o número que se repete é o 42, só que antes dele vem o 3, não é assim? Esse é o chamado antiperíodo, tá? Então, essa é uma dízima periódica simples, essa é uma dízima periódica composta, porque ela tem antiperíodo, tá? Vamos, então, primeiro transformar a dízima periódica simples em fração. Vamos lá. O meu numerador vai ser a parte inteira com o período, então 215, menos a parte inteira, 2. Lembrando que se aqui eu tivesse 0, a minha parte inteira seria 0, então não iria descontar nada, tá? Sobre o denominador vai ser a quantidade de algarismos que tem o meu período. O período é o 15, então eu tenho 2 algarismos, eu tenho então 99.
Aqui eu tenho 213 sobre 99, dá para eu simplificar por 3. E aí, o meu resultado é 71,33, beleza? E se eu quero transformar a dízima composta, que tem o antiperíodo, eu vou começar com o mesmo procedimento. Eu vou pegar a parte inteira, o meu antiperíodo e o meu período. Então, eu tenho o 1.342, né? Quando eu junto todos esses números, menos tudo que não fizer parte do período, perdão. Tudo que não for período. Então, o 1, que é a parte inteira, e o 3, que é o antiperíodo. Ou seja, o número 13. Então, eu pego 1.342 menos o número formado pelos algarismos que não fazem parte do período. Então, menos o 13, beleza? Sobre cada algarismo do período tem um 9. Então, 2 algarismos, 99. Só que agora eu tenho o antiperíodo também aqui após a vírgula. Para cada algarismo do antiperíodo, um 0, só tem um algarismo, então 990. O meu resultado vai ser 1.329 sobre 990. Também dá para simplificar por 3. Eu tenho aqui, então, 443 sobre 330. Beleza, pessoal? Vamos continuar, então. Bom, pessoal, nesse exemplo, a gente tem que localizar cada um desses números racionais na nossa reta. O primeiro número é o 3,2. A ideia é pensar entre quais dois números o 3,2 se encontra. A gente sabe que 3,2 é maior que 3, né? Menor que 4, então entre 3 e 4. E tá até mais juntinho aqui do 3, né? Então, o 3,2 se encontra aqui. O próximo é o menos 4/3, está na fração. Então, eu tenho que fazer essa divisão para descobrir quem é esse número, certo? Quando eu faço a divisão, eu descubro que menos 4/3 é menos 1,333, uma dízima, né? E aí, para eu localizar uma dízima, o que eu faço se eu tenho uma quantidade infinita de números decimais? Não tem problema. Uma dica que eu dou é você contar, digamos assim, só o primeiro número aqui após a vírgula. Então, como se fosse menos 1,3. Vai dar certo, você vai conseguir localizar onde está esse número. Menos 1,3, ele fica aqui, ó, entre menos 1 e menos 2. Então, o menos 1,33333 tá aqui próximo também, mais perto do menos 1, né? Então, menos 4/3, que é o menos 1,3333, tá aqui, por aqui, né? Bom, 22/10, a gente acabou de ver, né, que a gente pode... 23, perdão, que a gente pode escrever o 23/10. Quando a gente faz a divisão também, a gente encontra 2,3, que é a mesma coisa, né, que eu ver que tem um zero só no denominador, né, na potência de 10, eu tenho um zero, então eu volto com a vírgula uma casa. Também tem esse macete aí. Bom, então eu tenho 2,3, o 2,3 está entre o 2 e o 3, mais próximo do 2, né? Ele se encontra mais ou menos ali. Temos aqui o 1,12, uma dízima também. Como eu dei a sugestão, eu posso pegar aqui um ou dois primeiros números após a casa decimal. Então, 1,12, ele fica aqui pertinho do 1, né? 1,12, então, 1,12, essa dízima vai estar aqui pertinho também. E o menos 0,34, né, negativo, então fica para o lado esquerdo aqui do zero, né, na nossa reta. Ele vai estar entre o 0 e o menos 1, né, mais próximo do zero. Então, menos 0,34. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, só perguntar. Um abraço e até a próxima. Tchau!